Bom, para iniciar a nossa reunião, eu peço ao Melilo Azélia que toque o sino para início de nossa reunião e depois o hino nacional com a apresentação da nossa bandeira, por favor. Pode ir, Zélio. Só habilita teu som. Só um momento, por favor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Tem o sino, Zélia, ou vou aqui no manual? Eu tenho o sino aqui, só um minutinho, presidente. Eu não estou conseguindo compartilhá-lo. Mas já ouvimos. Escutaram? Boa. Não, tranquilo. Antes que eu me esqueça, eu solicito a todos os presentes que acessem o chat da reunião e coloquem lá marquem as suas presenças com o nome, se são do Rotary, de qual clube, se tem algum cargo. Isso é importante para a nossa informação, que daremos também ao final da reunião. Quem for o governador, de qual distrito foi, de que período foi, e aqueles que são convidados fora de Rotary, que muitos nos honram, relatar de que estão presentes a convite de quem, por favor. Nesse momento, eu peço à companheira Amália que nos brinde com o brado do Bom para Valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer. É bom para valer. Obrigado, Amália. Nada, querido. Muito obrigado. Eu vou agora fazer a apresentação da nossa palestrante, que é companheira em Rotary. Presidente. Oi? Eu gostaria que esqueci alguma coisa. O protocolo, gostaria ou segue? Não entendi. Gostaria que eu colocasse o protocolo? A abertura?
Apresentação? Tem que ser. Da Cláudia? Não, da Panóplia. Da pauta. Ah, pode colocar assim, desculpa. Nosso querido Tijuca tem 71 anos de fundação. Aquela é a nossa canopla, que eu não canso de dizer que é uma das mais bonitas, quiçá a mais bonita do distrito. O nosso presidente de Rotary Internacional nesse período é o companheiro Roger Knack, do clube da cidade de Lauenburg, Molin, na Alemanha. A companheira governadora do nosso distrito 4571 é a Cassima Timone Góes Campanha. E eu estou aqui nesse período de 2020 e 2001 no presidente do Rotary Clube da Tijuca. O Rotary tem, nesse período 2020-2021, o lema "O Rotary abre oportunidades". E nada acontece por acaso, né? Foi bem isso que aconteceu, no meu entender, nesse período. A companheira Cláudia será a nossa palestrante de hoje, e eu tenho uma mini bio aqui dela para ler, que não caberia nesse slide, Zélia. Então, eu agradeço, obrigado, e vou passar aqui algumas informações sobre a nossa palestrante, nossa querida palestrante. A Cláudia Saleme, ela é do Rotary Clube São Paulo Paraíso. Ela, toda vez que eu falar ODS, como na nossa palestra, na dela, a palestra tem o tema Agenda 2030 e os ODS, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, toda vez que eu falar em ODS, entendam Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. A Cláudia, a nossa palestrante, ela é responsável da Motainai Tech, Tecnologia Socioambiental. Autora de 2 livros educativos da Agenda 2030 e dos ODS. Autora da história dos 5 OS e da dinâmica da Agenda 2030. Publicação no Congresso dos ODS na Universidade, que tratava sobre estratégias, vivências e experiências. Membro do Grupo de Comunicação do Núcleo Estadual de ODS São Paulo. Coordenadora do Programa Pertencimento Ambiental. Executiva de Sustentabilidade e Comunicação. Revisora, editorial e coordenadora dos cursos em ensino à distância da Brasil Sustentável Editora. Mestranda do Programa de Ciências, Vigilância em Saúde Pública. Pós-graduanda em Psicologia Clínica e Institucional na Faculdade Metropolitana de São Paulo. Especialista em Direito Ambiental, Uninter, do Paraná. Graduada em Gestão Ambiental pela IESP do Pará. Professora do Grupo de Terapia Integrativa e Complementar do Hospital HSPN,
HSPM. Docente universitária Uninove, pós-graduação em Psicologia, Engenharia e Serviço Social. Educadora indígena da equipe da Conservação da Amazônia, ECAM. Educadora ambiental e palestrante da Secretaria de Administração do Governo do Amazonas. Membro da ANAGEA, Associação Nacional dos Gestores Ambientais, de quem uma grande amiga em comum nos fez ponte, a Viviane Logulo. Membro do Grupo Educação, Empresários, Saúde e Meio Ambiente da América Latina, pela Suquio Maricare do Brasil. E eu acho que eu esqueci de anotar aqui que também tem uma ligação por ser membro da ONU, não é? Então, eu deixo agora vocês com a Cláudia, especialista em Direito Ambiental, para nos palestrar aqui para o Rotary da Tijuca. Com a palavra, Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos e a todas os companheiros. É uma honra poder estar aqui nesse momento, nesse espaço, nesse ambiente de diálogo, de troca de experiência com vocês. Me sinto já uma filha adotiva também do Rio, de Minas, São Paulo, porque eu estou vendo que tem pessoas de vários locais, e eu acredito que é isso mesmo, Minas Gerais, Uberaba, Caçapava, é isso mesmo, São José dos Campos, e além do Rio, né? Morei no Rio muitos anos, morei em Petrópolis, vi alguém aí de Petrópolis também, então já me senti assim muito bem acolhida. Quero agradecer que falar da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não é tão simples, porque é uma grande e longa caminhada, mas acredito que o pouco que eu falar, os companheiros e companheiras vão conseguir compreender a importância dos projetos que todos vocês realizam e que tudo é ODS. E quero agradecer muito a Viviane Logulo, que foi a nossa companheira que fez essa ponte com o presidente Gustavo, e pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Eu estaria em outro momento, no início do mês passado, e tive uma perda familiar e não consegui estar com vocês, tá bom? E agradeço muito a paciência e a compreensão por esse momento. Se a nossa companheira Zélia puder colocar o vídeo da ONU, Nossa, sim. Tá? E aí nós vamos assistir esse vídeo que foi feito pelo PNUD, pela ONU, pela Organização Mundial das Nações Unidas, e assim fica mais fácil eu falar do ODS. Posteriormente eu faço a apresentação, tá bom? Só um momentinho, por favor. Coisas de tecnologia nova. E aí, eu estou querendo compartilhar. Agora sim. Está com som? Assim, Zélia. Sim. Zélia, põe na caixa total, se você puder abrir a tela cheia. Obrigada. I was refugee in Pakistan.
I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइट रहित उजियार रहित हमरो बाल बचा उजियार रहे. حاجة ما مفهوميدم بيني صاب نمي بين مشكلة نمي خالص. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukili mutu azwa na mission na onza mbatindela. Ngape na za mukili pona mission na ngai me nzambe ndayebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Mba afaka ihany fa mba tsy hitovy am'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy dia tamiko moa ny reniny dia fa mihina teo zany any Etermiana. Muito obrigada, Zélia. Esse vídeo, ele retrata tudo que vivemos, que acontece em todas as nações, em todos os territórios, e isso é ODS. Então, falar dessa agenda que ela se iniciou a partir do ano de 2016, mas ela foi... Eu vou compartilhar já aqui minha tela, tá? Ela foi trabalhada para que pudéssemos desenvolver uma agenda com a erradicação da pobreza da melhor forma possível. Vocês conseguem visualizar? Sim. Tá. Muito obrigada. Então, falar dessa agenda do desenvolvimento sustentável, a Mountain Tech foi uma startup que eu desenvolvi para poder ajudar o lado social a contribuir. Eu, antes de estar em São Paulo, eu vim da cidade de Santarém, no Pará, na Amazônia, e como educadora indígena e professora, eu trabalhei com os resíduos sólidos naquela cidade, fui premiada pelo Instituto Butantan de São Paulo, e por isso eu estou em São Paulo, a pedido de algumas instituições para que pudesse também replicar aqui o que eu consegui, juntamente com os parceiros, realizar na cidade de Santarém. Então, falando dessa agenda, né, faço parte do Rotary, Clube de São Paulo Paraíso, como executiva de sustentabilidade da Brasil Sustentável Editora. Nós já realizamos essa prática dos 17 ODS, que o ODS, como falado pelo nosso presidente, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E antes de falar da linha do tempo, de como eles vieram para o Brasil, como chegaram ao planeta,
Eu queria relembrar que, claro, estamos ainda dentro da pandemia, passamos o ano de 2020, estamos na metade do ano de 2021, não sabemos até quando estaremos com a pandemia. Então, o impacto que está sendo gerado, seja na área de educação, seja no trabalho e renda, seja nos negócios, né, na própria saúde, nem precisa falar, porque isso já é visível em todo o nosso sistema. Tivemos muitas melhorias em alguns aspectos, mas também tivemos pontos muito negativos. E dentro dessa agenda, não temos ainda como fazer a mensuração de todas as metas e indicadores devido à paralisação de muitas ações, tá? Então, nós sofremos tudo isso e estamos sofrendo ainda a degradação desses nossos ecossistemas, que são muitos, né? E não podemos esquecer que as pessoas necessitam de alimentos, da erradicação da pobreza, como ouvimos no vídeo, de melhor educação básica de qualidade, melhor acesso à saúde, redução das desigualdades, e tudo isso que estamos passando. A nossa missão, enquanto companheiro de Rotary, nós sabemos muito que os nossos projetos são de fundamental importância, seja onde cada um se encontra. Então, essa relação e esses impactos vividos, principalmente, não só na pandemia, antes da pandemia, o que já estávamos passando, e também o impacto das mudanças climáticas geram caos em vários eixos estruturantes dos nossos negócios, da nossa vida, e principalmente na questão da nossa inteligência emocional. Eu venho salientar que a saúde hoje de cada um de nós, ela se tornou uma saúde para alguns frágil, porque muitos jovens, professores principalmente na área de educação, estão com depressão, muitos profissionais vão trabalhar, não conseguem. Oi? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tá. Pode então, continuar. eu gostaria, assim, de lembrar que, se eu não cuidar primeiro da nossa saúde, não tenho como fazer a estrutura dessa agenda dos ODS de forma a melhorar o meu ambiente, seja ele qual for, um ambiente natural, um ambiente construído. Então, ambiente familiar, ambiente escolar, ambiente do trabalho. E eu trago aqui uma linha do tempo, só para a gente observar que em 1992, eu nem vou falar de todos para não levar muito tempo e deixar aberto a perguntas, mas a ECO 92, a segunda grande conferência nacional sobre meio ambiente e desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E vocês lembram, alguns lembram disso, nesse momento aconteceu uma agenda importante que foi chamada Agenda 21, só que ela não tinha como mensurar os resultados. E isso ficou difícil de colocar, de ir para frente. Porém, a partir da Declaração do Milênio, no ano 2000, e não só da Declaração do Milênio, como na quarta Revolução Industrial, que nós já estamos, né, na geração 4.0, e nessa declaração, que foram intitulados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 objetivos, aqui sim começou a estruturação de vários países, pensando de que maneira nós conseguiríamos avançar no século XXI. Então, a ONU, ela declara como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, a partir de 2015, né, onde os países signatários, foram mais de 193 países, assinam esse documento, o Brasil é signatário, então eu queria salientar que não é uma agenda de governo, ela é uma agenda de Estado, e, portanto, os municípios e os seus estados podem assim desenvolver. Pensando que 2030 acaba, e nós já estamos em metade de 2021, então nós temos 8 anos e meio apenas para avançar com essa agenda. Antes da Agenda 2030, era a agenda do milênio,
com 8 objetivos, nós pulamos para 17, com 21 metas, nós pulamos para 169, e com 60 indicadores até 2015, e hoje pulamos para 231. Eu queria dizer que as metas e os indicadores são globais, mas o Brasil, ele avançou já através do IPEA e do IBGE, as metas brasileiras são 175, e os 231 indicadores globais, o Brasil já tem mais do que isso, porque algumas não têm adequação para o nosso país. O princípio da agenda é não deixar ninguém para trás. De que maneira nós vamos erradicar a pobreza? Como fazer isso? E por isso esses 17 objetivos, eles fazem parte do núcleo da agenda e seus pilares, que tratam de pessoas, planeta, parceria, paz e prosperidade. Ou seja, eu preciso buscar a prosperidade para o planeta e para as pessoas com parcerias e cultura de paz. E isso, às vezes, não é tão simples. Nós temos eixos estruturantes, como o ODS 10, que é a redução das desigualdades, o ODS 5, que é a igualdade de gênero, o 17, que ele permeia todos os eixos da economia, da sociedade e da biosfera. E eu não vou poder entrar em cada um deles devido ao nosso tempo. Como o Brasil internalizou isso? O Brasil signatário, ele, então, através do assessoramento permanente do IBGE e do IPEA, ele criou uma comissão nacional com a sociedade civil participando, com a Secretaria Executiva de Governo e vários governos federal, estadual e municipal. Com câmaras temáticas, que aconteceram as discussões durante 2 anos e foram estruturados. Agora essa comissão está suspensa, porque encerraram-se os 2 anos, e nova comissão está para entrar, mas não tenho como dizer a vocês o que ainda está acontecendo. O que eu afirmo é que, como voluntária aqui do Núcleo Estadual de São Paulo, nós estamos avançando com todas as nossas ações, nossos programas, nossos projetos, e sempre reportando à ONU o que São Paulo faz. Então, quando essa agenda chega ao Brasil, quando o Brasil se torna signatário, ele então fez o trabalho de internalização, ou seja, ele trouxe do global para o nacional, criando a governança nacional, adequando as metas ao país e definindo quais indicadores podemos trabalhar. A partir daí, fizemos a interiorização deles, ou seja, a territorialização, levar essa articulação para a sociedade civil, engajando os estados e municípios, e que cada um, seja a empresa, seja a sociedade civil, ONG, ou mesmo uma associação, e o mundo corporativo e o poder público, que todos os setores da sociedade possam fazer mediante a sua necessidade. Então, o Brasil fez esse diagnóstico, mapeou, criou o aprimoramento das políticas públicas. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Contas, ele vem cobrando de todos os municípios a prestação de conta dos seus gestores municipais em cima dos 17 ODS, das metas e planos setoriais. Nessa pesquisa realizada pela ONU aqui no Brasil, com 143 municípios, percebemos que os jovens acima de 16 anos, 49% nunca tinham escutado falar sobre a Agenda 2030 e os ODS. Eu não sei se todos vocês, companheiros, já tinham escutado, mas assim, a agenda logo vai acabar e nem sequer tomamos ações para realizar movimentos sobre isso. Durante o mês de setembro de todos os anos, eu trago aqui algumas ações que eu mesma realizei junto com a Brasil Sustentável Editora, porque todo ano existe a Global Week pela ONU, onde você pode fazer a postagem de todas as suas ações como pessoa física ou pessoa jurídica dentro do país onde você está, para mostrar ao mundo o que estamos fazendo, né? E a última ação que eu trago aqui foi do Rotary Club de São Paulo Paraíso, que foi o prêmio chamado Dr. Yoshiko Asanuma Misawa, a qual eu estive como coordenadora desse prêmio, que foi o Legado de Perseverança e Conquista em Prol da Saúde Plena,
onde nós homenageamos o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, o doutor Moacir Eide Otaga e a doutora Joseli Suzin, que foram as pessoas que muito desempenharam esse legado de perseverança em prol da saúde plena. E por que que esse prêmio leva o nome da doutora Yoshiko? A doutora Yoshiko foi a primeira mulher rotariana aqui em São Paulo, e os 2 filhos são rotarianos, então ela fez um trabalho magnífico na área de saúde, como médica, como educadora, e o nosso clube, ele instituiu essa premiação para buscar profissionais, não só em São Paulo, como no Brasil, com esse sentimento de cuidar da saúde plena. E eu trago aqui a imagem só dos livros que eu pude criar no final de 2020, que é Potencializando Pessoas e Transformando Nosso Território com a Agenda 2030 para jovens. Realizamos também esse livro para crianças, cultivando crianças criativas, conectadas com os ODS, com uma coautora de Manaus, uma jovem de 11 anos, e deixo aqui aberto para nosso diálogo. São muitas ações feitas, e eu evitei colocar muitos slides, porque, mesmo eu falando rapidamente, ia levar muito tempo, mas que possamos buscar ecossistemas saudáveis para a nossa existência. E eu queria deixar uma mensagem que tudo que vocês fazem é ODS, mas, infelizmente, a gente não vê, não está visível, porque a gente não coloca como ODS e não espalha isso para o mundo. Então, para que possamos realizar mais ações, eu gostaria de deixar aberto aí para pergunta, e coloco-me à disposição. Obrigado, Cláudia. Foi mesmo com o filme, você foi bem objetiva e ficou dentro daquele prazo que nós lhe concedemos. Excelente. Eu queria pedir a quem quisesse interagir com a Cláudia, fazendo perguntas, colocações, que levantasse a mão no chat do aplicativo, perdão, para que a gente possa encaminhar. Mas eu queria falar 2 coisas. O Rotary da Tijuca, ele começou, Cláudia, em 2018, com uma ação minha até, e logo engajada por diversos companheiros, a participar da ONG Rio Ecopet, que retira, né, ao juntar tampinhas plásticas para transformar essas tampinhas em recursos e tratar animais de rua, com castração e alguns outros cuidados, mas, obviamente, que é também com viés de meio ambiente. Então, isso a gente já faz desde 2018 nesse período, através da companheira Zélia, estamos ampliando para aqueles grandes condomínios da Barra da Tijuca. Então, tem vários condomínios aderindo a isso. Isso é excelente. A própria ONG também está surpresa, porque que tem a pandemia, então pontos de coleta, colaboradores que são tudo sem remuneração, né? Assim mesmo, a ONG já conseguiu chegar à marca de 60 toneladas de tampinhas plásticas recolhidas. Excelente. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, e enquanto as pessoas podem ir levantando a mão no chat, que eu já vou abrir a palavra para todos. Então, qual a importância, Cláudia, e relevância da ação ou da atuação
de dois ramos, assim, o poder público e a iniciativa privada em tudo isso que você nos passou como abordagem. Quais a importância e relevância desses dois segmentos? Obrigado, presidente. Eu fico feliz de saber desses projetos que vocês todos realizam, esse da tampinha, que é fundamental. São muitas coisas, e mesmo que os projetos sejam pequenos, eles criam um engajamento social, e isso que reflete a transformação de uma sociedade. Como eu não pude trazer aqui as fotos, por exemplo, dos resíduos que eu coletei na cidade de Santarém, e que me trouxeram para São Paulo devido às grandes toneladas que lá eu fazia, e era um trabalho voluntário, e nunca ganhei dinheiro para fazer isso. E ninguém entendia o porquê, né? Eu sou rotariana, eu estou no Rotary agora, desde outubro do ano passado, mas sou filha de rotariano, de presidente de Rotary de Lavras, Minas Gerais, e vivi toda essa questão social muito na minha família. E respondendo à sua pergunta, qual a importância? Por que fazer a Agenda 2030 e 17 ODS, seja poder público ou poder corporativo, né? E a própria sociedade civil também. O poder público, quando nós temos uma agenda de Estado, que não é agenda de governo, ela facilita muitos meios das parcerias e até mesmo da aquisição de verbas específicas, dependendo dos ODS ou da agenda que for estruturada dentro do seu município. Então, eu hoje percebo que os municípios que estão trabalhando conosco, com essa Agenda 2030, São Paulo foi pioneiro em fazer o decreto no Legislativo, colocando a comissão ODS aqui no estado de São Paulo, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, e criou não só essa comissão, como todos os PPAs hoje, todos os programas de governo passam pelas câmaras temáticas, e é convidada a sociedade civil e o mundo corporativo para dizer o que gostariam que fosse feito mediante aquela situação. Então, se fôssemos falar, por exemplo, de energia renovável, é aberta uma câmara temática sobre esse assunto, com data específica, o convite é aberto para toda a população, e as pessoas vão e discutem, se engajam nesse processo para melhorar a sociedade, para melhorar o local. Então, a agenda, nós não temos como olhar e vislumbrar a ONU ou o global, a gente precisa vislumbrar o local, o território. Uma empresa que hoje ela se encontra em um determinado bairro, né, que toda empresa ela pode gerar algum tipo de impacto, sim, seja positivo ou negativo, ela é certificada, ela necessita. E quem tem certificação internacional, às vezes está inscrita no Pacto Global ou não, mas tendo a Agenda 2030, ela tem um ganho, isso é mensurável nos próprios processos dela de relatório de sustentabilidade. Então, para a empresa é fundamental. Hoje, a nossa empresa, Brasil Sustentável Editora, ela tem a agenda como norte, então os nossos projetos de educação ambiental que fazemos, os programas de educação ambiental por poder público e poder privado, são baseados nessa agenda. Fica mais fácil você mensurar, porque tem indicadores aos quais você vai poder dizer, eu fazia isso, a situação era assim, e agora eu tenho esses indicadores. E para o município também é importante, para os seus próprios relatórios, né? E quem ganha com isso? Todos. A sociedade ganha, o Brasil ganha, o município ganha, as pessoas ganham. E os jovens hoje, a Fundação Getúlio Vargas, semana passada, colocou a matéria dizendo que houve uma avaliação que os jovens estão mais tristes do que nunca. Que perspectiva agora na pandemia e pós-pandemia? Então, é nossa obrigação, enquanto jovens há mais tempo, não é? Com as experiências, contribuir com essa sociedade mais jovem, com as crianças pequenas. Então, o Rotary Clube de São Paulo Paraíso inovou aqui com essas nossas ações ODS, fizemos a parceria com a editora distribuiu para o Rotary aqui mais de 7.000 cartilhas educativas, e essas agora que nós criamos da Agenda 2030 e dos ODS, estamos também
tendo a oportunidade de viabilizar para alguns jovens nas ações dos projetos rotarianos. Obrigado, Cláudia. Eu passo a palavra ao companheiro Luiz Eduardo para fazer a pergunta. Luiz, por favor, libera seu microfone. Obrigado, Creton. Inicialmente, queria parabenizar a nossa palestrante, Cláudia, pela bela apresentação e dizer que eu tenho uma preocupação, né? E você lembrou bem, e parte do que eu vou perguntar você já até respondeu nesse comentário anterior que você fez. Mas olha só, quando foi criado os ODMs, ainda em 2000, que eram 8, passaram-se 15 anos até 2015, e eu tenho certeza que 80% da população mundial, e estou sendo modesto, não ficou sabendo disso. Agora você trouxe um dado de que os ODS, a partir de 2015, visando 2030, 49% dos jovens, você disse isso aí na sua apresentação, não sabe. Vejam, os jovens que, por uma questão até mais lógica, estão na escola, têm mais contato, têm necessidade dessa informação, não têm. Pô, imagina, então, quem está fora dela, né? Quer dizer, mais uma vez, passaram-se 15 anos dos ODMs e nada aconteceu. Já se passaram metade dos outros 15 que nós teríamos até 2030, de 2020. E parece que nada, mais uma vez, de grande monta, de grande significado esteja acontecendo. Então, o grande problema que eu vejo nisso tudo chama-se comunicação. Como é que a ONU... Porque a ONU propõe, mas ela não impõe aos membros, aliás, ela nem pode fazer isso, uma obrigatoriedade nessa coisa. Como é? Qual artifício, qual mecanismo que pode permitir que essa coisa se popularize mais, para que a gente não passe, de novo, mais 15 anos com 80% do público mundial sem saber o que acontece. Eu, de minha parte, estou divulgando também e brigando bastante por isso. Por isso que eu sei que o seu trabalho é fantástico. Mas, infelizmente, a gente olha para o lado e o outro não sabe. Como fazer? Oi, Luiz Eduardo, obrigado pela sua pergunta, mas eu também observo todos esses pontos. Queria salientar que os ODMs, eu estive muito ativa, inclusive fui uma das pessoas que escrevi o grande relatório de São Paulo, e era uma das minhas dissertações de mestrado na área da saúde, era mostrar o que São Paulo tinha feito em alguns dos seus municípios. Lembrando que a matéria que eu apresentei foi uma pesquisa da ONU apenas para 143 municípios, tá? Do Brasil. Agora, quando falamos dos ODMs, eu não trouxe aqui o painel, porque falar de ODM e ODS é muita informação, foi o que eu falei para o presidente, é muita informação. É muito difícil, em uma palestra de 20 minutos, você tentar falar um histórico de 30 anos, Brasil, é muito difícil. E, para isso, é necessário que as pessoas aprendam, que as pessoas queiram ouvir, que as pessoas tenham paciência para saber. Porque a maioria, Eduardo, vai dizer, não, para mim não me interessa, isso não, eu já estou vivendo, eu estou ganhando, não me interessa fazer ODS, nem ODM, né? Mas eu vou só dizer uma informação sobre o ODM, de todas as metas dos Objetivos do Milênio, o Brasil foi um dos países que mais atingiu as metas. E eu vou dizer a vocês qual ele não conseguiu atingir. Qual objetivo o Brasil não conseguiu atingir? Que foi o cuidado com as gestantes. Esse objetivo foi muito difícil para o Brasil, devido às à nossa formação geográfica, os nossos estados. Então, municípios muito difíceis de acesso à área da saúde.
Tá? Então, nós tivemos um grande resultado nos ODMs, não podemos esquecer, porque isso é um legado, isso não se apaga. E agora, nos ODS, a ONU, ela não pode realmente cobrar, como você mesmo salientou, porque falar de uma agenda global, uma agenda de Estado, é voluntário. A pessoa não está ganhando para fazer, né? Então, trabalhar com voluntariado, e nós todos sabemos muito bem disso, que não é todo mundo que quer se engajar nesse processo. Então, qual a missão das empresas e da academia e do poder público? É fazer as parcerias. Como fazer isso? Façam as parcerias com a empresa, com o poder público, para desenvolver o maior número de voluntariados. Por exemplo, o que eu faço como professora universitária dentro da Uninove? Todos os meus alunos de pós-graduação, de psicologia e serviço social, além de eu ensinar como eles acessarem e entenderem os indicadores e fazer a pesquisa correta sobre os indicadores dos 17 ODS, eles se tornam voluntários comigo das minhas ações no ODS Estado de São Paulo. Com isso, eu posso certificá-los que eles têm horas de trabalho, horas de voluntariado. Com isso, facilita engajá-los no mercado de trabalho novamente. É porque as pessoas não explicam para os jovens. Nós temos uma grande lacuna na informação. Na verdade, muitos estão desinformados, que foi o que você falou. Como informar? É nossa obrigação. A Globo, a Rede Globo, a Record, o SBT, eles até colocam lá várias imagens, propagandas sobre ODS. Agora, ninguém fala como que faz. Ninguém explica como faz, né? Então, por isso que essas cartilhas educativas que eu acabei de criar, ela tem esse cunho de explicar. E junto com elas, é um curso que eu oriento como fazer pesquisa. O jovem, a criança, eles precisam aprender a fazer pesquisa. Nós precisamos aumentar o número de pesquisadores e vai sair da Agenda 2030, não importa qual agenda virá, e mesmo que não venham outras agendas, mas internalizar que o que cada um faz é de fundamental importância no processo. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas nós estamos caminhando com todas as dificuldades, a gente está tendo um grande resultado. Quem está dentro dos seus estados, procurando seus núcleos ODS, mesmo que não tenha no estado, não tenha no município, mas participar conosco, é fundamental, porque vocês começam a ter uma visão ampla do que realmente, de fato, está acontecendo. E aqui, por exemplo, o estado inteiro de São Paulo, o município que não tiver prestação de contas dentro da Agenda 2030 vai ter problema, tá? Tomara, e obrigado pela resposta. Quer dizer, então, que São Paulo está um passo à frente aí dos outros estados? Sim, bem à frente. Então... Se vocês abrirem, inclusive, a Confederação Nacional dos Municípios, que ela faz parte, tá? Ela tem a Confederação Nacional dos Municípios, foi quem criou a primeira mandala ODS no Brasil. E se vocês olharem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eles, além das lives, dos documentos, todos pautados no desenvolvimento dos programas dentro do município, porque eles querem observar se a verba que chegou ao município está sendo, de fato, utilizada em quais projetos da Agenda 2030. Então, hoje, facilita muito na fiscalização, na prestação de contas e na realização da erradicação da pobreza. Boa. Então, vamos começar a cobrar dos legislativos das nossas cidades e de outros estados. Isso é muito interessante. Eu fiquei numa dúvida aqui se a companheira Elisena ou Rafael Galdino chegaram a levantar a mão, foi uma interpretação errada minha? Ou vocês querem fazer pergunta? Alô? Elisena disse que não, o outro companheiro eu não estou vendo. O Rafael também falou que não. Temos não, ainda então o Beni tá. e o Rogério. Então, eu passo a palavra para o Benimar.
Pode deixar o Rogério primeiro, eu faço por último. Olha lá, bem. Então, Rogério, obrigado. Com a palavra. Olá, companheiros, uma boa tarde a todos. Parabéns, Cláudia Saleme, pela palestra, foi bastante enriquecedora na área. Eu sou aqui do Rotary Club de Guaratinguetá, comecei a participar a partir desse ano, me associei esse ano. Agradecer ao Luiz Eduardo e a Maria Inês, né, presidente, a Maria Inês, pelo convite. Eu sou tecnólogo na área e pós-graduado na área de gestão ambiental, inovação e empreendedorismo. Então, assim, a gente está bastante engajado nessa questão também aqui nos ODS, em Guaratinguetá. E o que eu queria perguntar, né, e colocar para a gente refletir, uma percepção que eu tenho aqui, Cláudia, e eu não sei se os demais colegas, demais companheiros também têm, até que ponto, eu acho que vai um pouquinho na linha do que o Luiz Eduardo colocou, da preocupação dele, até que ponto os municípios de fato estão se engajando, né, com os ODS, até que ponto eles estão usando os ODS para fazer, por exemplo, greenwash, né? Estou fazendo aqui, mas na prática não está fazendo. Porque a percepção que nós temos aqui em Guaratinguetá é justamente disso, né? A gente teve problemas sérios nos últimos 4 anos, aí, se eu não me engano, não sei se foi 19 ou 20, houve a assinatura, né? Guaratinguetá passou a ser signatária dos ODS, só que na prática a gente vê ações civis públicas na área de saneamento de resíduos correndo, inquéritos civis públicos na questão que envolve o Conselho Municipal de Meio Ambiente sendo aberto no período. Então, assim, a gente vê uma coisa meio desconectada da realidade, né? Então, assim, eu queria perguntar nesse sentido, o risco, se vocês estão percebendo isso também, esse uso indevido, digamos assim, dos ODS para fazer um marketing verde aí, né? Seria nessa linha. E como é que a gente pode fazer para impedir isso? Oi, Rogério, que boa a sua participação. Eu não conheço o seu município, mas já ouvi falar. Isso acontece muito, né, Rogério? Não só com os ODS. Hoje você abre site de muitas empresas, de megas empresas, e elas colocam que fazem gestão ambiental, que fazem sustentabilidade, apenas ali no papel, mas de fato não fazem nada. Nós sabemos bem disso. Quanto a essa agenda, não tem uma fiscalização, porque nós estamos falando, e eu volto a dizer, de uma agenda que ela não é de governo, que ela é de Estado, portanto, e ela é voluntária, fica a critério das pessoas quererem trabalhar. Mas o Tribunal de Contas é um grande articulador e fiscalizador do que, de fato, estamos fazendo nos municípios. Então, no meu ponto de vista, eu vou falar agora como Cláudia, e eu não vou falar como município, porque eu não estou como gestora de município e nem chefe de gabinete de prefeito, até que já fui e conheço bem como é o lado público. Mas, como Cláudia, eu vejo da seguinte forma: se o município ele tem a oportunidade de, no Poder Legislativo, legislar sobre essa agenda, criar a comissão, que essa comissão seja tripartite, que tenham sociedade civil organizada, que tenham membros do poder público e do poder corporativo, é um caminho para prestar conta corretamente. A sociedade civil, ela precisa voltar a se engajar em todos os processos dos municípios. Porque acontece, nós sabemos bem, que quando o legislativo faz uma convocação, uma audiência pública, até mesmo agora, por exemplo, na pandemia, mas de forma virtual, quem participa? Quem? Essa é uma questão grave no Brasil. Porque o ser humano, o cidadão, ele não entende que ele necessita estar em uma audiência pública, mesmo que ele não entenda sobre aquele tema específico, mas para que ele possa falar como pessoa, como cidadão. Então, a nossa sociedade, e isso é um
uma lacuna que temos, porque não nos é ensinado desde a infância o significado de políticas públicas. As pessoas pensam que políticas públicas é só feito por partido político, não tem nada a ver com isso. Então, quem está errado no processo não é a agenda, não é a ONU, não é o Brasil, somos nós, cidadãos. Então, nós é que precisamos se engajar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que dizer isso para as pessoas. Então, eu faço do meu jeito, como Cláudia, dentro da sala de aula, nas minhas lives, nas minhas aulas de políticas públicas, eu coloco todo jovem, eu coloco meus filhos, eu coloco meus netos para participarem, para entender que precisa ser feito, precisa olhar e acompanhar. Então, São Paulo abriu aqui o planejamento dentro da Secretaria de Planejamento, do PPA e do PPP, e eu estava lá. Aí todo mundo fala, Cláudia, professora, o que você foi fazer lá em uma sala para falar dos 17 ODS? Se eu não for, e eu fiquei assim triste, porque eu cheguei na sala, tinha o quê? Umas 10 pessoas, imagina. Quantas pessoas tem no estado de São Paulo? Mas não importa, eu sou o tipo do ser humano que eu não me preocupo e eu não gasto energia com quem não faz. Eu nem penso, porque eu não tenho tempo para isso. Então, o meu cérebro, ele trabalha muito voltado assim, o que eu tenho que fazer e com quem já faz. Então, com isso, nós geramos uma onda e uma roda que gira rapidamente, que traz um resultado. Então, minha sugestão para você é que você, como tecnólogo de gestão ambiental, eu também sou tecnóloga, só que eu me formei na Amazônia, fico super feliz, você tem que fazer parte da ANAGEA, da Associação dos Gestores Brasileiros, né, nacionais, aí com a Viviane, você tem que estar conosco para a gente poder, assim, cria um diálogo, cria um curso, fala, faz um documento, vai com o poder público, encaminha como um projeto de lei, encaminha a sociedade que tem que fazer. Ficar esperando, gente, o gestor público fazer, nem sabe como faz. Rogério, ninguém sabe como trabalhar a agenda. Eles não conseguem direcionar verba para o que é necessário. Como que eles vão fazer algo? Então, quem sabe, quem domina o mínimo o assunto, precisa arregaçar a manga e fazer. E tentar. Então, você tem aí nosso apoio, vai. Eu te mando um modelo daqui, de como foi feito em São Paulo. Você pede uma audiência pública, chama as pessoas da comunidade. Gente, vamos fazer, porque é uma forma de saber que o dinheiro foi para fazer o melhor. Isso é um legado para o município. O gestor ambiental, ele tem que entender, o gestor público, ele tem que entender que o dinheiro é público, e ele está ali por um período para fazer o melhor. Então, se ele faz e mostra o legado que está deixando, é uma grande coisa. Não sei se eu te ajudei ou te atrapalhei. Não, assim, foi bem na linha do que a gente já vem fazendo, inclusive trabalhando junto com a Câmara Municipal, né, propondo até emendas em algumas legislações novas. A do Coman mesmo, recentemente, a gente propôs emendas, propomos nova legislação no passado. É bem por aí mesmo, é só para, assim, também compartilhar com outras pessoas, né, outros que estão aqui, outras cidades, outros clubes que estão aqui. Acho que é bem nessa linha. E dois outros detalhes que eu queria colocar, Cláudio, curiosidade sobre Guaratinguetá, né? A gente vai fazer 400 anos justamente em 2030. Né? Então, assim, uma feliz coincidência, através do, assim, como o marketing está sendo excelente, tem que agora fazer a prática avançar mais. E para quem é de São Paulo, ainda tem o programa Município Verde Azul. Né? Então, para ver se os ODS estão sendo bem executados, é só olhar os indicadores lá, tudo aberto, né? Todo mundo pode olhar, ver as notas, ver o ranking, e aí se o marketing dos ODS tiver muito assim, um marketing muito bem feito, mas e a prática, né? Dá para a gente fazer uma comparação com os indicadores do programa Município Verde Azul. Eu agradeço mais uma vez a sua palestra e a sua resposta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse programa Município Verde Azul deveria ser um programa Brasil, que todo estado deveria fazer, porque o ranking do trabalho desse programa Município Verde Azul é espetacular, que agora eles incluíram os ODS
Eles nos chamaram, nos convidaram para uma conversa, e eu só escrevi, Rogério, esses 2 livros da Agenda 2030, juvenil e infantil, devido a uma demanda do município Verde Azul, a pedido da prefeita de Francisco Morato. Francisco Morato assinou, criou a comissão ODS, com todas as secretarias, com a sociedade civil participativa, e pediu que eu criasse um livro para engajar o envolvimento da sociedade civil e das crianças desde pequenas. Então, assim, a gente começa a perceber que tem muito município envolvido. E é bom a gente gastar energia com quem realmente está envolvido. Quem não quer, nem perde tempo, porque não temos muito tempo mesmo, e estou aqui para o que vocês precisarem. Obrigado, Rogério. Obrigado, Cláudia. Eu coloquei o seu telefone, estava nos slides, mas eu coloquei o telefone no chat, seu telefone, com sua autorização, obviamente. Beni, eu gostaria que você fosse breve, a Cláudia breve, que a gente precisa fazer o encerramento da reunião. Por favor, okay. Benimar. Vamos lá. Eu queria, de forma sucinta, saber como está a atuação do atual governo federal e do atual governo do Estado do Rio de Janeiro, e como tem sido a atuação do município do Rio. Como a gente não tem ainda parâmetros para o prefeito atual, no caso seria do anterior. Como é que está o andamento disso? Você tem alguma informação sobre os resultados já obtidos através dos governos do Estado, do município e federal, sobre essa agenda? E outra coisa, eu me preocupo muito com o descarte de materiais. A gente trabalha com prestação de serviços de instalação, manutenção e reformas, de infraestrutura de elétrica, telecomunicações, hidráulica, manutenção em geral. E eu sei que muita empresa não faz. Essa nossa preocupação com o descarte, ela é passível de ser lançada e a gente demonstrar, né, isso nesse site que você citou, agora não estou lembrando o nome do site, que eu não anotei aqui, depois eu pego. Né? E o terceiro ponto, você falou sobre a questão de educação. Antigamente, nós tínhamos 2 matérias, uma em nível de ensino fundamental, outra em nível de ensino médio, que é Educação Moral e Cívica e OSPB. Isso morreu. Isso era muito importante. Isso ajudava no entendimento sobre o que é cidadão, o que é ser cidadão. Morreu na praia, logo no início dos governos civis. Não estou fazendo apologia nem de um nem de outro, isso é uma constatação. E o outro ponto, as audiências públicas não são divulgadas de forma adequada. A maior parte das pessoas não fica sabendo mesmo. Não é a questão da pessoa não querer participar. Ela nem sabe que aquilo está acontecendo e para que existe. Ela não é informada. Eu sinto essa dificuldade. Eu procuro informações o tempo todo, né, até para o meu aprimoramento pessoal. Eu levo para os meus clientes a informação, eu levo um conceito ético, eu não aceito fazer determinados tipos de jogadas, que todo mundo já sabe que acontece em muito tipo de lugar, perco serviço por isso, e também digo para o cliente sobre questão de descarte e sobre questão de nota fiscal. Eu emito nota fiscal para o serviço que eu faço, ou se não é um serviço da empresa, é um serviço meu pessoal, eu emito ART, eu faço questão de que o descarte seja feito de forma correta, mas muita gente não faz. Então, se a gente faz, isso pode ser colocado, a gente pode colocar como diferencial nosso, e com isso a gente estimular a condomínio, a hotel, a empresa, a que eles façam e também coloquem, porque isso é uma contrapartida.
Por menor que seja, não, olha só, a empresa não tem um certificado, mas a empresa faz. O condomínio faz. Isso é um diferencial que a gente pode estimular. Porque não custa. Não tem um custo a mais para isso. Ao passo que uma certificação oficial, com o selo de alguma entidade, isso tem um custo. Que nem todo mundo pode e nem todo mundo quer pagar. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer. Qual é a sua visão sobre esses pontos que eu falei? Né? Assim, rapidamente, eu sei que o nosso tempo está sendo bem exíguo. E parabéns pela sua palestra. Obrigado, Beni. São assuntos instigantes que eu adoro falar e eu vou ser cortada aqui pelo presidente Gustavo, tenho certeza, então não vou poder falar muito. Mas você vai ter meu contato e antes de responder as perguntas, você falou da questão do governo federal. O governo federal, nós sempre tivemos o apoio da Secretaria de Governo, do Segov, dentro da articulação e desenvolvimento do IBGE e do IPEA com todos os dados e as câmaras temáticas. Agora está suspenso com a pandemia, desde 2020 foi tudo suspenso, então a gente não tem ainda essa articulação, nós não sabemos como vai ficar a questão federal. Porém, os municípios avançaram com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, com apoio da Associação Brasileira dos Municípios, com apoio do PNUD, né? São cursos que acontecem e tudo mais. Você perguntou sobre o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu não estou no Rio de Janeiro, então eu não consigo acompanhar o que o Rio de Janeiro faz. Porém, eu tenho contato da pessoa responsável dos ODS no núcleo do Rio de Janeiro, é a Cristina, uma pessoa muito engajada, que sempre se engajou nas questões sociais, e eu posso passar para o presidente, a gente até convidá-la e vocês entrarem mais com ela nesse aspecto e como ela pode estar contribuindo com vocês, tá certo? E até o próprio o Rotary Tijuca fazer parte mesmo da Agenda 2030 com ela, e assim vocês vão estar enxergando o panorama Rio de Janeiro, qual eu desconheço agora. Eu posso falar de São Paulo, tá certo? Mas isso eu posso fazer e a gente pode estar se falando sempre que possível. Quando você fala sobre o descarte, a minha especialização é muito em resíduo sólido, me tornei bastante especialista pela necessidade de Santarém, mas eu não vou poder entrar aqui com você. Como fazer? Tudo que você pensar em fazer é fundamental. Eu vou te dar só um exemplo que eu vi no Brasil, nessas minhas caminhadas, que foi com o governo do Amazonas. Para simplificar isso que você falou, o que o governo do Amazonas fez? Ele criou, dentro da sua própria Secretaria de Administração, um departamento específico de reciclagem, de gestão de resíduos, de todos os equipamentos públicos, por exemplo. Tá? Então, que equipamentos? Eletroeletrônicos, computadores, mouse, fios, fiação, tudo que você puder imaginar, freezer, tudo que tinha jogado em todos os municípios, de qualquer forma, eles começaram a trabalhar, eu apoiei esse projeto, eu fui para Manaus, fui conhecer, eles colocaram para trabalhar nesse setor, presidiários que estavam detentos para cumprimento da pena, diminuindo assim a pena, juntaram com várias secretarias esse apoio, fizeram as parcerias e procuraram devolver para os municípios os equipamentos funcionando, para não ter que gastar o dinheiro público comprando novos equipamentos. Isso eu pude acompanhar no ano de 2019, se não me engano, 2018, 2019. Depois eu não pude mais, e tudo também parou, e está tudo bem complexo por lá também. Então, eu estou dando assim, um exemplo que eu vi funcionar e funcionou bem. E as empresas, com o novo marco regulatório do saneamento ambiental, é fundamental fazer reciclagem de tudo, não tem jeito, não vai poder estar mandando para aterro nada. Então, como fazer isso? É um desafio, é um desafio. Eu não vou poder contar aqui para você de que maneira podemos fazer, como podemos fazer. Isso é uma outra reunião, é uma outra coisa. O que eu posso dar de sugestão para vocês é a gente criar, de repente, um curso. Eu acho que isso é muito legal, muito importante, que é o que eu vou fazer aqui
no Rotary Club de São Paulo Paraíso, é criar esse diálogo, ensinar as pessoas a visualizarem como é que está São Paulo, como é que está o Rio de Janeiro. Eu consigo visualizar o Rio de Janeiro? Sim, você consegue ver cada cidade do Rio de Janeiro em todas as metas do ODS. Não é fácil esse trabalho do IPEA e o trabalho do IBGE e grandes profissionais que fazem de forma voluntária. Então, o que eu posso dizer é que isso a gente deve fazer, deve criar, e não dá para responder muito mais por causa do horário, muita gente já precisou sair, eu peço perdão, Beni, por não ter ido mais a fundo, mas gosto de tudo isso, desses desafios, e estamos aí juntos a contribuir mais ainda, tá bom? Obrigado, presidente, obrigada, Zélia, pelo apoio, Alexandre, e todos aí de Petrópolis, Rio, São Paulo, o Galdino que entrou, que já me conhece, a Viviane que não está aqui, muito obrigado para vocês. Obrigado, Beni, pela pergunta, obrigado, Cláudia. Quero pedir à companheira Zélia que coloque na tela o certificado da nossa palestrante. Esse certificado, Cláudia, ele é virtual. Vou mandar para o seu Zap, mandar, aí, é teu, com a gratidão de nós, do Rotary da Tijuca. Vou mandar para o seu e-mail, se você assim desejar, e de alguma maneira a gente tem que dar um jeito de entregar pessoalmente, né? Oh, lindo! Nós estamos em parceria com o Rio de Janeiro, fazendo um projeto na área de resíduos. Eu não posso ainda falar para vocês onde vai ser, porque nem eu sei, mas estamos escrevendo e apoiando um projeto maravilhoso na questão de resíduos, e foi uma das sugestões que eu pude fazer, e vou comunicar em que momento estarei aí, sim, com certeza. E vocês conosco. Ok. Agradecemos, sim. Eu quero aproveitar até a presença da próxima presidente, a Maria Isaura, até para sugerir que a gente possa estar criando uma comissão nessa área. Eu acho que é bem interessante o Rotary Clube da Tijuca. Eu já me proponho a pensar como é que a gente pode fazer essa... que nome dar, o que afetar. E a gente pode sim fazer pensar para o próximo período uma comissão nesse sentido. Quero pedir mais uma vez, obrigado, Cláudia, pela sua disponibilidade. Nossa reunião na hora do almoço sempre fica com esse gostinho de quero mais, mas tem gente que provavelmente ainda não almoçou, como eu. À noite a gente deixa correr um pouco mais frouxo, né? Eu já assisti reunião que levou 2h30. Então, e o assunto era bom e ia embora, né? Quero pedir ao companheiro Melilo que faça a apresentação para nós do protocolo, não, Melilo, da agenda da reunião. Isso. Tá. Mais uma vez, Cláudia, parabéns. Você foi exato no ponto e só assim ratificando o que você falou, é educar. Temos que educar. Falta muita educação básica para a nossa população e a culpa não é só dos políticos, é de todos nós. Nós tivemos 33 presentes, dos 33, 3 convidados e 30 rotarianos. Dos presentes, 18 do sexo masculino, 15 feminino, 16 clubes presentes, 4 presidentes e 3 governadores. Mais uma vez, foi maravilhoso. Agradeço a todos, tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado, Melilo. Agradecer a cada um de vocês. Me permitam não citar, para não correr o risco de esquecer ninguém. Eu vejo pelo celular, acompanho pelo celular, então tenho que ficar passando tela por tela. Agradecer a vocês mais uma vez por estarem conosco aqui no Rotary da Tijuca e pedir que a companheira Zélia toque aí o nosso sino para encerramento da reunião
e apresente nosso pavilhão. Zélia? Queridos, muito obrigado. Microfones liberados. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, um grande abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde a Parabéns, todos. Cláudia. Parabéns. Parabéns, Parabéns, palestra excelente. Palestrante. Parabéns, Parabéns pelo convite. Antes de ontem. Obrigada, Cláudia. Foi maravilhosa a palestra. Nossa, emocionante o vídeo. Fiquei encantada. Foi difícil de engasgar. Muito lindo esse vídeo. Então prepare-se para os próximos, porque no curso é para chorar mesmo. Tem que colocar emoção na flor da pele. Se não tiver emoção, nada funciona. Ao lado. Obrigada a vocês. Hoje Fiquei o muito Joker feliz com Padrão isso. E o bem-vindo. Parabéns a todos. Tchau, tchau, boa tarde a todos. Parabéns mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Isaura. Tchau, Luiz Humberto. Boa tarde. Luiz Eduardo, até breve. Um abraço, Nelson. Gustavo e Té. Se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, que falará para nós o futuro governador 2023-2024, o Dalboni. No dia 16 é o Dalboni. No dia 23 é a governadora Cassima, fechando o período dela também. E no dia 30 eu fechando o período 2020-2021. E de antemão, já antecipando que a posse da companheira Maria Isaura, a presidente do próximo período, será no dia 7 de julho, primeira quarta-feira de julho. Fiquem com Deus, a gente se vê numa outra oportunidade. Um abraço, obrigado a todos. Tchau, fiquem com Deus.